Meus irmãos, eu peço que vocês, por favor, abram suas Bíblias em Salmos 27. Nós vamos ler os 5 primeiros versos desse texto. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, meus irmãos, nesse texto. E quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem trazido ao meu coração. O texto da palavra do Senhor nos diz assim. Eu lerei na Revista e Corrigida, a Bíblia que tenho comigo nesse momento. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. A igreja diz amém? Os versos bonitos, meus irmãos. Meus irmãos, é maravilhoso ler os salmos. Os irmãos que sempre e continuamente leem a Bíblia Sagrada, quando se deparam com salmos, certamente é um momento muito especial. Os salmos, essa composição de poesias, de cânticos, de orações, e que fazem parte da vida litúrgica do povo judeu, e expressa, meus irmãos, diversas situações e realidades. Os salmos, eles compõem um universo muito extenso, temporalmente falando. Nós temos nos salmos, por exemplo, salmos de Moisés, orações de Moisés, e temos salmos de pessoas e salmistas que viveram num período pós-cativeiro. Então, estamos falando de um escopo de tempo muito extenso. E nesses salmos temos cânticos, temos orações, temos poesias. Nesses cânticos e orações temos gratidão ao Senhor, temos ações de graça, mas temos também pedidos de socorro, confissões. E eu gosto dos salmos porque os salmos, eles retratam a verbalização da nossa alma, do nosso coração. É interessante imaginar você lá na sua casa, orando no seu íntimo, dizendo aquilo que só você e Deus sabem, e sem você perceber, alguém está ouvindo e escrever sobre isso. Porque esse momento da oração íntima, devocional, ele é um momento muito nosso. É o momento ali que a gente fala dos nossos temores, nossas angústias, nossas preocupações, nossas perturbações. E os salmos, de alguma forma, é o registro desses momentos de intimidade, que às vezes até nos chocam em alguns momentos, a maneira e o modo que o salmista trata seus temores pessoais, as ameaças que eles estão sofrendo. E eu gosto de imaginar porque nós nos identificamos com essas pessoas e com essas orações. Porque também vivemos momentos assim. O livro de Salmos, na verdade, é uma composição de livros. Salmos é um conjunto de 5 livros. E há uma diversidade de salmos, há muitos tipos e características nesses salmos. E quando se cataloga esses diferentes tipos, nós temos salmos de gratidão, salmos de recordação. Nós temos os salmos que retratam a memória, a história do povo de Deus. E nós temos salmos de confiança. Esse é um dos salmos de confiança. Os salmos de confiança são os salmos 11, salmos 16, salmos 23, salmos 27, salmos 91. Todos são salmos de confiança. Porque eles retratam essa confiança firme que o salmista tem em Deus, na sua provisão, no seu cuidado, na sua proteção. E o Senhor me levou a esse Salmo 27, e me veio à mente essa jornada em que nós estamos aprendendo a confiar em Deus.
Confiar em Deus não é uma tarefa acabada na nossa experiência e na nossa espiritualidade. Todos nós, de alguma forma, ainda estamos sendo desenvolvidos nessa escola. Ninguém aqui está ainda diplomado nessa escola. Nós estamos ainda aprendendo a confiar em Deus. Porque nossa fé, meus irmãos, ela é desafiada em momentos e situações que muitas vezes faz a gente perceber o quanto ela ainda não estava amadurecida, ela não estava desenvolvida. E eu gosto de olhar para essa declaração de confiança que o salmista expressa nesse texto. Se eu definisse confiança em Deus, eu diria que confiar no Senhor significa mais do que acreditar em quem Ele é e o que Ele pode fazer. Confiar no Senhor significa colocar nele toda a esperança e expectativa de que somente Ele pode fazer o que desejamos e o que precisamos. E essa definição que proponho aqui, ela pressupõe duas coisas. Confiança em Deus pressupõe, primeiro, conhecimento de Deus. É impossível confiar em Deus sem conhecê-lo de maneira adequada, de maneira correta. E quando a gente vê as declarações de confiança do salmista, você percebe claramente que ele conhece a Deus. Ele descreve aspectos e características e atributos de Deus como quem conhece Deus e tem um conhecimento assertivo e verdadeiro sobre Deus. Nós não teremos uma verdadeira confiança em Deus se não o conhecemos da maneira correta, da maneira como a Bíblia nos revela. Mas há um segundo pressuposto nessa definição que apresentei, que é o relacionamento com Deus. Porque diferente do que nós podemos pensar, confiança estabelece uma relação e um elo entre aquele que confia e o objeto da confiança. Confiar é literalmente se unir por fio, é literalmente se ligar, estar ligado ao outro. Então nós não podemos confiar em Deus a menos que conheçamos Deus, a menos que nos relacionemos com Deus, a menos que tenhamos convívio e temos uma interação e uma comunhão viva com esse Deus. E a gente percebe isso como o Salmo descreve a relação de Davi com Deus. Eu quero, meus irmãos, inicialmente apresentar algumas percepções gerais desse texto. Quando você lê o Salmo 27, todo o Salmo, composto de 14 versos, você está diante de um texto, de uma declaração forte, viva, de uma confiança em Deus em dias de aflições. O Salmos 27 é uma declaração de confiança em Deus em dias de adversidade, como o salmista coloca. E ele fala, meus irmãos, justamente num contexto em que essas aflições são experiências muito amargas e desafiadoras para ele. Os biblicistas do Antigo Testamento situam esse salmo na experiência de Davi quando ainda não estava coroado e entronizado no reino de Israel. É aquele período em que ele já tinha sido ungido rei, ele já tinha derrotado o gigante Golias, mas ele é um homem que a partir daquele momento desperta a admiração das pessoas. As mulheres de Jerusalém cantam em honra e em homenagem a ele. Saul começa a se sentir ameaçado e percebe que o seu reino está colapsando. E ele olha para Davi e vê toda a coragem de Davi, o carisma de Davi, como ele mobiliza o exército de Israel, como ele é corajoso, como ele é determinado, como ele é estrategista. E Saul começa a se sentir assombrado pela possibilidade de sofrer um golpe em qualquer momento, e Davi literalmente destroná-lo e assumir o seu lugar. E parece que o ambiente se torna cada vez mais favorável, porque o nome de Davi é afamado, é conhecido. Os cânticos dizem isso. Se Saul mata 10, Davi mata 100. As pessoas já estabelecem essa relação e essa competição entre ele e o próprio rei, e declaram sua preferência, o seu amor e sua admiração por Davi. E Saul agora se sentindo ameaçado, se sentindo com medo, ele começa numa paranoia de sofrer um golpe de Davi, tornar Davi um inimigo seu, um inimigo do reino, e ele começa a perseguir Davi. É um verdadeiro massacre, gente, porque ele mobiliza o seu grande exército para caçar o homem que deu a mais portentosa vitória àquele povo. Foi o mesmo Davi, ainda praticamente um adolescente, que derrotou o grande gigante e deu cabo a uma guerra que humilhava Israel, que era aquela guerra com os filisteus. Mas Saul está
totalmente cego para isso, e ele torna Davi o seu inimigo. E ele persegue Davi, ele tenta matar Davi, ele anda pelos reinos e por todos os lugares. Meus irmãos, é uma perseguição que durou mais de 10 anos. Daqui a pouco eu quero entrar um pouquinho na psicologia do fugitivo, para a gente imaginar por que Davi diz: tu és a minha luz. Como é terrível você se sentir caçado anos e anos e anos, por todos os lados. Você está o tempo todo com o inimigo à espreita para te pegar, para te capturar, para te matar, e é assim que Davi se sente. E é nesse contexto que ele declara a sua confiança em Deus. E ele diz: Deus, eu estou sendo caçado, eu estou sendo perseguido, eu estou sofrendo, eu estou injustiçado, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo difamado. Ele cita isso. Os malfeitores que falam contra ele, que difamam dele, que lançam tropeços para que ele caia. Ele fala da possibilidade de um exército o cercar, e ele muitas vezes se sentiu assim. E ele diz: o meu coração não me estremeceria, eu continuarei confiando no meu Deus, eu continuarei crendo no meu Deus, eu não temerei, eu não recearei. Essa é a declaração de confiança de Davi no texto. Mas o texto também do Salmo 27, nós aprendemos, meus irmãos, sobre os altos e baixos da nossa caminhada com Deus. Vale a pena ler esse salmo. Se você ler esse salmo em casa, você vai perceber que esse salmo é dividido em duas partes. Do verso 1 até o verso 6, você tem um tom, você tem um humor, você tem uma disposição de confiança, meus irmãos, invencível, inabalável. Mas quando você chega no verso 7 em diante, você tem um Davi sentindo medo cercando ele, sentindo que Deus está irado contra ele, sentindo que suas orações não estão surtindo efeito, e é como se ele gritasse. Vale a pena ler. Ele diz: Senhor, ouve a minha voz, tem piedade de mim, responde-me. O meu coração me diz: busca o Senhor, e eu tenho buscado. Não escondo de mim a tua face, não rejeite o teu servo com a tua ira. Não me deixe, não me desampare. Perceba que parece dois momentos diferentes, parece duas pessoas diferentes, porque ele começa dizendo: o Senhor é minha luz, minha salvação, a minha força, de quem temerei, a quem recearei. Mesmo que os homens me ataquem, me difamem, lancem ciladas no caminho, o meu coração não ficará abalado. Aí no verso 7 você tem um homem dizendo: Deus, me socorra, me responda, tira de mim a tua ira. Qual é a explicação disso? A explicação disso é que nós também somos assim. Nós vivemos esses altos e baixos. Em dias que acordamos cantando, meus irmãos, cheios de confiança, esperança, motivados para a luta, por vezes anoitecemos em lágrimas, nos sentindo fracassados, sentindo que o mundo vai nos esmagar, sentindo que as forças das provações e das tribulações serão insuportáveis. Quantas vezes o nosso hino pela manhã, ele é interrompido brevemente por uma notícia avassaladora que machuca a gente, que abala o nosso coração, e de repente aquele cântico de vitória se torna em lamento, em lágrimas. Nós somos assim. Nós somos parte de um mundo caído, meus irmãos, que é inseguro, é inconstante. A nossa espiritualidade é ambígua, é contraditória. Por um momento nós estamos, meus irmãos, pisando um chão firme de uma confiança inabalável. Em outro momento nos sentimos esmagados, jogados no chão, pedindo socorro a Deus, como se estivéssemos completamente entregues e vencidos. Porque nós somos assim como o salmista se apresenta. A vida é de altos e baixos. A nossa caminhada com Deus, ela revela, meus irmãos, essa ambivalência de uma espiritualidade que por vezes fraqueja, e fraqueja porque nós somos humanos. Mas o Salmos 27, meus irmãos, é também um convite à confiança esperançosa em Deus. E eu acho interessante que esse é o tom do final do Salmo. Porque depois de falar e de se desesperar e de gritar por socorro, ele termina dizendo: pereceria eu, sem dúvida, se eu não continuasse crendo que ainda verei o bem de Deus na terra dos viventes. E ele encerra o Salmo no verso 14 dizendo: espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Essa é a tônica.
Porque a gente tem altos e baixos, a gente tem dias de fraqueza, a gente tem dias de dor, a gente tem dia que fecha o quarto e lamenta e chora, se sentindo derrotado, mas a gente não fica lá para sempre. Aquele não é o estado que define nossa vida. A partir dali, em algum momento, e não dura muito tempo, a mão poderosa de Deus nos alcança, nos toma daquele lugar de desespero e de perturbação, e nos ergue, e nos acolhe. O salmista diz isso: mesmo que chegue um momento em que o meu pai e minha mãe me abandone, Ele me acolhe, Ele acolhe você na tua dor, na tua angústia, no teu sofrimento. Meu irmão, receba essa palavra essa manhã. Você não ficará para sempre assim, caído, desanimado, sem força, sem alegria. Esse não será o teu estado permanente. Aquele que você pode confiar a tua vida está aqui esta manhã para te erguer. Levante a sua mão para adorá-lo agora. Aleluia. Você não ficará caído no chão. Essa música de lamento vai parar. A noite escura está cessando. Em brevíssimo tempo, você vai ver pela fresta da porta a luz do sol, que já começa a brilhar lá fora. E aquele que te ama chegando na porta dizendo: vem, amada minha. Vem, porque a chuva cessou, o inverno passou, o sol já nasceu, as flores já podem ser vistas no campo, já tem pássaros cantando. Vem para fora, vem para fora, sai desse inverno de dor, sai dessa depressão, vem para fora. Eu sou o amado da tua alma. Eu sou aquele que vem para te tirar desse lugar em que você está. Vem comer figos no campo. Vem viver a vida que eu tenho para você viver. É isso que Deus faz, gente. A gente não fica preso e a gente não fica sentenciado a essa condição de amargura, de tristeza. E aí a gente abre o texto e agora começa a aprender com Davi. A escola da fé de Salmos é muito preciosa, meus irmãos. E essa escola da fé ensina a gente lições muito valiosas nesse texto. E eu queria dispor de pelo menos 3 lições importantes que a gente aprende nesse texto, especialmente do verso 1 ao 5, que foram os textos que nós lemos. E a primeira coisa que a gente aprende quando lê o Salmo 27 sobre aprender a confiar em Deus, é que em Deus dispomos de todos os recursos que precisamos para os nossos dias de lutas. Em Deus nós dispomos de todos os recursos que nós precisamos para os nossos dias de luta. Veja comigo o verso 1 do texto. O Senhor é o que? O Senhor é a minha. E o que mais? Aí depois ele diz: o Senhor é a luz, salvação e força. É isso que um homem no meio da guerra precisa, meus irmãos. De luz, salvação e força. Esse homem é um fugitivo. A gente sempre assiste, por vezes assiste, notícias que tomam todas as emissoras e todos os canais de televisão, de um homem em fuga, um homem que causou um grande mal, cometeu um grande crime, e de repente, a gente tem vivido isso com relativa frequência ultimamente, o país todo para, e você fica assistindo em tempo real, aquela fuga, aquele desespero, aquela busca por todos os lados, um fugitivo correndo, causando estrago, causando dano, torturando, matando pessoas, o desespero de não ser capturado. Um homem em fuga, ele é um homem tomado pelo medo e pela ansiedade. Ele não quer ser capturado, e ele foge, ele corre. Mas às vezes nos surpreende, por exemplo, como o ato e o processo de fuga, ele mostra para a gente, por exemplo, atitudes de insanidade, que são absolutamente inexplicáveis. Você já deve ter ouvido em notícias e relatos de pessoas em fuga, que, por exemplo, ficam meio que correndo em círculo, andando num raio quadrado tão pequeno, e é como se
ele tivesse o mundo e a amplidão de um lugar, de uma cidade para ir. E ele simplesmente não consegue. E às vezes a captura dele é na situação mais inusitada. Ele é capturado na casa de uma tia, às vezes na biqueira de casa. E você fica se perguntando, mas havia tantos lugares, eu só podia estar tão longe. Meus irmãos, o estado de fuga é um estado de confusão. Uma pessoa dominada pela ansiedade, ele começa a ter os seus sentidos privados, meus irmãos, de sanidade. Ele não reflete direito, ele não raciocina direito, ele não pensa direito. Agora imagine, é uma fuga de um dia, é uma fuga de 2 dias, 3 dias, é uma fuga de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Vocês imaginam um homem em fuga 10 anos? Um homem transformado no pior inimigo de Israel, caçado por 10 anos. Chega um momento que esse homem está beirando a loucura, meus irmãos. O que é viver o tempo todo com todos os sentidos do corpo ativados, porque há um medo iminente, permanente, o tempo todo, à espreita. O que é esse homem se sentindo toda hora, sabe, com aquele frio da morte o alcançando. Já se passam 10 anos, a sua mente está abalada, o seu coração estremecendo, talvez não raciocinando mais direito para onde ir, que direção tomar. Ele chega, por exemplo, a atitudes inusitadas de se refugiar na casa de inimigos, fingir de louco para não morrer na mão dos seus próprios inimigos. O homem está tomado de desespero, e é no meio desse desespero que ele precisa de luz. E aí ele diz: Senhor, Tu és a minha luz. Tu és a minha luz. E luz aqui, meus irmãos, tem um sentido de 2 coisas. Primeiro, tem um sentido de luz do dia. É como se ele dissesse: Deus, em Ti eu não ando em trevas, em Ti eu não conheço a escuridão, em Ti eu não conheço a penumbra que me oculta os caminhos pelos quais eu devo andar. Mas luz também no texto, no original do hebraico, tem um sentido de luz da instrução, tem um sentido de sanidade, tem um sentido de lucidez, tem um sentido de clareza mental. É como se o salmista estivesse dizendo: Deus, no meio do meu desespero, Tu é aquele que não me deixas enlouquecer. No meio da minha pior angústia, Tu é aquele que não deixa, Deus, eu perder o equilíbrio. Porque tem hora que a gente pensa que vai enlouquecer. Talvez você já tenha dito no meio do seu desespero: Deus, eu estou perdendo a noção das coisas. Eu sinto que eu estou enlouquecendo. Eu estou ouvindo barulhos que não existem. Eu estou vendo vultos de que não existe. E aí chega Deus, e Ele chega para ser a tua luz, a luz da mente. Calma, se acalme. Está aqui o caminho, está aqui a saída, está ali um esconderijo, ali uma caverna, ó. Suba naquele monte, vá ali naquele vale, corra para a direita, corra para a esquerda, espere, não saia. Fique mais um dia, pernoite mais 2 semanas, e Deus vai como que um GPS ativado, guiando a gente no meio das trevas existenciais, e Ele vai fazendo a gente andar em luz. Receba essa palavra: teu Deus te faz andar em luz, teu Deus te faz andar em luz. Luz para a tua mente, meu irmão, luz para a tua consciência nesta hora. Quantos recebem esta palavra? Mas Deus, além da luz, é a salvação. Salvação aqui tem um sentido tanto de livramento como de vitória. E o salmista está dizendo: Deus, eu preciso de luz e eu preciso de livramento. Porque uma hora esse homem me encontra, e encontrou mesmo. Encontrou algumas vezes, pastor Antônio José. Teve horas que, se Deus não livra, se Deus não cega Saul, Davi estava ali ao seu alcance para ser morto. Porque Deus não dá só luz para um fugitivo que lhe ama, ele serve. Deus também dá livramento. Deus dá vitória. O inimigo arma a cilada. Davi diz isso.
arma cilada, porque ele sabe que você vai passar ali. E aí fica lá. Faz igual aquelas ciladas que no interior o pessoal amava para pegar preá. Chamava tábua de fojo. Você pega uma tabuinha, aquela tampa falsa, você coloca lá, cava um buraco, cabe bem certinho a tábua. Aí você coloca areia por cima, coloca umas folhinhas por cima. Aí vem um preazinho correndo e pá, cai lá dentro. O inimigo faz isso. Você anda no caminho e pensa que está tudo certo, sem perigo nenhum. E a cilada está ali. A cilada está ali. Mas o salmista sabe que estas ciladas não o pegam. O teu Deus é aquele que te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da mortandade que assola na escuridão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O laço foi quebrado, você escapou, o laço foi quebrado. Quantos creem nessa palavra, podem levantar a sua mão e adorar a Deus agora. O laço quebrou e nós escapamos. Salvação, livramento e vitória, meu irmão, no dia da tua guerra. Mas o salmista fala de luz, de salvação e fala de força. A gente pensa força aqui como se fosse força física, mas na verdade Davi está falando de um lugar de segurança aqui. Por isso que a palavra fortaleza seria uma tradução mais adequada para essa palavra força. Porque Davi está falando literalmente de um lugar de refúgio, ele está falando de um abrigo. No original, a ideia de força aqui é como se fosse um lugar de segurança, como se fosse assim um forte, como se fosse um bunker, um lugar em que a guerra está acontecendo e você entra ali e é protegido. E aí ele diz isso: Deus, tu és o meu esconderijo, tu és o meu refúgio, tu és o meu bunker. Bomba para todo lado, eu estou lá, guardado, quentinho, abrigado, protegido. Mas como assim? Mas ele esteve em cavernas, em montanhas. Deus cria refúgio para você, onde você menos espera. Às vezes o lugar que Deus te protege é do lado do inimigo que quer te matar, e ele não te enxerga, ele não te vê. Ele vai e volta, anda para a direita, para a esquerda. Gente, Deus cuidou de Elias, caçado por Acabe, morando na biqueira de Acabe. Acabe mobilizando exército para ir por todos os lugares, por todos os reinos. E Elias estava bem ali. Ele alcançava andando de pé. Porque o teu esconderijo é um lugar que o inimigo não te encontra, não te vê, não te toca. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus, para a gente confiar no Senhor. Para a gente saber que estamos guardados e protegidos. Mas aí a gente aprende uma segunda coisa no texto. E a segunda coisa é que o cuidado e a proteção de Deus nos preparam para lidar com o quando e o ainda que. Deus iluminou meu coração para essa verdade nesse texto. Olha o que diz o versículo 2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Quando? Quando é aquilo que é certo. É aquilo que aconteceu ou vai acontecer. Mas aí o verso 3 diz, ainda que não é mesmo quando. Quando é a coisa dada como certa. Ou já aconteceu ou vai acontecer. Ou ainda que é uma ameaça apenas. É uma possibilidade apenas. E aí Davi tem uma confiança tão grande em Deus que ele diz, Deus, eu estou pronto para enfrentar os perigos reais, inevitáveis, aqueles que aconteceram e vão acontecer, mas eu estou também pronto para enfrentar ameaças, aquilo que pode acontecer, aquilo que é possível que aconteça. Sabe, isso é tão real, meus irmãos, no meu coração, porque eu percebo que a nossa crise de ansiedade está justamente em confundir o quando com o ainda que.
Quando é que nós sofremos de ansiedade? Quando a gente traz o amanhã para hoje. E quando a gente faz de uma ameaça um problema dado como certo. Isso é a definição de ansiedade. É quando uma coisa é apenas uma ameaça, é apenas uma possibilidade, e a gente internaliza como um perigo dado como certo. Pronto, vou morrer. Eu não escapo dessa doença. Eu não escapo dessa dor. Eu não vou sair vivo dessa cirurgia. Meu irmão, isso é o ainda que. Isso não é o quando. Não vou amanhecer vivo com essa palpitação no peito. Está faltando ar. Ah, meu Deus. Vou morrer. Irmão, isso é ainda que. O quando são as lutas que você já venceu. O quando são as batalhas que você já enfrentou e saiu vivo delas. O quando são os problemas inevitáveis que você vai ter que encarar amanhã. Mas eu preciso te dizer isso, teu Deus, Ele te habilita, Ele te prepara, Ele te equipa para você enfrentar o quando e o ainda que. Aquilo que é real eu luto, enfrento e venço, mas aquilo que é ameaça não estremecerá o meu coração. É isso que Ele diz. Ainda que um exército me cercasse, é possibilidade. É modo subjuntivo. O meu coração não temeria. É possibilidade. Porque o exército não me cercou. Mas se cercasse, ainda que a guerra se levantasse contra mim, eu confiaria. Eu estou falando em como agiria se acontecesse. Não tome como certo aquilo que é apenas uma ameaça. Porque Satanás nos perturba com ameaças. Pedro descreve como um leão que anda rugindo. E a gente escuta esse rugido. A gente ouve. E a gente fica com medo. Porque ele cerca a nossa casa. Ele fica à espreita. Mas Satanás para você é apenas um ainda que. Ele não vai te devorar. Ele não vai destruir a tua vida, a tua casa. É apenas um ainda que. Ainda que. Não é quando. Os quandos eu já enfrentei e venci. E vou enfrentar e vencer. E eu lido com a clareza de saber o que é luta e o que é possibilidade. Eu, por exemplo, não faço um inimigo real, um inimigo imaginário no inimigo real. É possibilidade. Mas tem gente que é tão abraçado pela possibilidade do perigo e do inevitável e do pior, que ele passa a reger a vida pelo que é possível. Aí você começa a ajudar a pessoa, meu irmão, mas você está perturbado com isso? É, pastor, porque eu sinto que vai acontecer, mas baseado em quê? Eu sinto. Oxe, mas só isso? Isso é o ainda que, meu irmão. Isso não é o quando. O quando é as contas que você tem para pagar amanhã. Corra e arrumar dinheiro para isso. O quando é os meninos que você tem que criar e dar comida e educar. Isso é quando. O quando são as limitações do teu corpo que vem com a idade. E isso estabelece para você rotina alimentar. Estabelece novos hábitos. Isso é quando. Mas viver a vida baseado no ainda que. Sabe, dói um pouco aqui as costas. Oh, meu Deus, será que é uma doença perigosa? Meu Deus, meu irmão, tu dormiu mal. Isso é ainda que. Ainda que. Mas tem gente que ancora a vida no ainda que e fica com medo. E aí Deus fica, meu filho, não é nada não estremece o coração não, que foi só um mau jeito, o travesseiro está ficando ruim. Estou terminando, meus irmãos, essa palavra. Porque o salmista nos ensina uma terceira lição nesse texto. E eu termino aqui. Tudo que nós esperamos de Deus precisa estar subordinado ao nosso desejo de comunhão com Ele. E eu aprendo com esse texto e com essa expressão tão maravilhosa do salmista, no verso 4 e 5. Ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que coisa é essa, Davi? É que você escape da cilada de Saul? É uma coisa só, Davi.
Você está perseguido, está caçado, você vai morrer qualquer hora, porque esse homem vai te pegar. Não dá para escapar de um rei que te persegue há 10 anos. O que é que você quer? Você quer proteção? Você quer um exército que se alie a você e te proteja? Não, 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 não. Eu quero uma coisa só. E que coisa é essa, Davi? Eu quero ir para a casa de Deus. Eu quero morar na casa de Deus. Eu quero habitar na casa do Senhor. Mas por quê, Davi? Porque eu quero olhar para o rosto de Deus. Porque eu quero aprender a sua palavra. Mas Davi, o que isso resolve? O seu problema resolve. Porque quando eu chegar na casa de Deus, que eu estiver lá, Ele me esconderá no seu pavilhão. Quando eu estiver na casa de Deus, Ele me colocará num lugar alto. Lá eu não verei apenas a beleza da sua santidade. Lá eu não apenas aprenderei da sua palavra, mas lá, e somente lá, eu estarei completamente seguro. Você chegou na casa de Deus. Levante a sua mão para adorar o teu Deus que te guarda, que te protege, que te ampara. Sabe, meus irmãos, a nossa mais importante busca deve ser a presença de Deus e sua palavra. Porque com isso vem tudo o que nós precisamos. Deus vivificou no meu coração esse entendimento do verso 1. Davi não desatrela o que Deus faz e dá da própria pessoa de Deus. Olha como ele diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a minha força. Sabe o que Davi está dizendo? Deus, eu só tenho luz, salvação e força porque tu estás comigo. Porque às vezes a gente quer algo de Deus, mas não quer Deus. Às vezes a gente quer luz de Deus, mas não quer o Deus da luz. Às vezes a gente quer a salvação de Deus, mas não quer o Deus da salvação. Às vezes a gente quer a força de Deus, mas não quer o Deus forte. E Davi inverte isso dizendo: não, Deus, eu só tenho luz porque eu tenho a Ti. Eu só tenho salvação porque Tu és a luz. A luz que eu tenho não é algo que Tu me entregas e parte e vai embora, não. Eu só tenho luz porque Tu és essa luz em mim. Eu só tenho força porque Tu és aquela força e a fortaleza em mim. Meu irmão, Deus é a tua porção. Deus é a tua herança. Deus é tudo o que você precisa. Se uma hora você precisar abrir mão de tudo, fica abraçado com Deus. Porque com Deus você terá tudo. 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 A presença dEle. A vida dEle em você. A vida dEle na tua casa. Talvez em algum dia de luta, de privação, você vai olhar para casa e ver aquele caos. Necessidades materiais visíveis, a geladeira vazia, a despensa vazia. E você olha e diz: Deus, eu não tenho mais nada. Aí se você parar um pouquinho, você consegue responder: Deus ainda está lá. Deus ainda está lá com você. Tá, pastor, Ele foi o único que não foi embora. Pois pronto. Fique em paz. Porque nele você tem tudo o que você precisa para esse dia de luta. Ele é o teu sustento, Ele é a tua força, Ele é o teu porto seguro, Ele é a tua esperança, Ele é a tua alegria, Ele é o teu refúgio, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o teu Deus, Ele é o teu pastor, nada faltará a você. Se Deus continua lá, descansa. E aí o mesmo texto e as mesmas palavras de Davi nos ensinam que o nosso sofrimento e experiências de injustiça pode tirar de nós a sensibilidade, meus irmãos, a ponto da gente perder a capacidade de desejar Deus e querer comunhão com Deus. Se há uma coisa que pode minar o bom crente que você é o sofrimento. É difícil continuar servindo e amando a Deus no meio da dor, meus irmãos. Agora imagine isso ser assim multiplicado. Porque você não é só alguém que sofre dor, sofrimento, abandono, você sofre injustiça. A injustiça de um homem que te odeia sem causa, de uma pessoa que te odeia sem motivo nenhum e quer o teu mal,
e te maltrata, te persegue e quer o teu fim. A possibilidade de em algum momento a gente desenvolver algum tipo de desejo de vingança, de revide junto a uma pessoa que nos faz mal, é total. Porque imagine alguém anos e anos nos causando mal, falando mal da gente, nos maltratando. Mas Davi guarda o coração e diz: Deus, eu quero estar na tua casa lá. Eu quero manter minha comunhão contigo, eu não vou abrir mão disso. A mágoa não vai arrancar do meu coração o desejo de tê-lo perto. Os músicos podem vir se aproximando, porque eu queria nesta hora, no final desta palavra, olhar para você e perguntar qual é a sua única coisa. Eu pensei nisso, qual é a nossa única coisa? Davi tem uma única coisa. Todo ser humano tem uma única coisa. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei. Qual é a sua única coisa? O que é que você pede e tem buscado? Se no meio de um universo infinito de possibilidades você tiver que abrir mão de tudo mais e ficar com uma coisa só, qual é essa única coisa? Se teu inimigo te tocar e tirar tudo que você tem, mas propor te deixar apenas com uma coisa, qual é essa única coisa? Se Deus te dissesse isso hoje: eu vou tirar tudo de você e você só ficará com uma coisa, escolha. Qual é a sua única coisa? Qual é a sua única coisa? Você talvez não perceba, mas você vive todo dia por causa dessa única coisa. Você gasta o melhor do teu tempo em função dessa única coisa. Você ama mais do que qualquer coisa essa única coisa. Você se imagina morrendo e deixando de existir se você ficasse sem essa única coisa. Mas a pergunta é: que única coisa é essa, meu irmão? Que única coisa é essa? Para Davi, um homem fugitivo, atribulado, perturbado, se sentindo perseguido o tempo todo, ele quer uma única coisa. Ele não quer uma casa segura para morar, ele não quer um exército grande para protegê-lo, ele não quer ser poderoso para enfrentar o seu inimigo frente a frente, ele não quer a morte do seu inimigo, porque às vezes a gente deseja isso, às vezes isso é a única coisa que a gente deseja. A única coisa que ele quer é estar na presença do seu Deus. Uma única coisa, Deus, eu quero. Eu quero habitar na tua casa. Eu quero te ver, Senhor. Essa é a única coisa. Sabe, meus irmãos, muitas vezes as nossas piores dores e frustrações são por causa da dita única coisa. Porque quando é a única coisa errada e Deus tira de nós, tem gente que quer morrer, porque não se imaginava vivendo sem essa única coisa. Mas o que você não sabe é que essa única coisa não deveria ser a única coisa. E muitas vezes Deus arranca de você aquilo que está equivocadamente sendo a única coisa, para você abrir os olhos e ver Ele, descobrir que Ele é a tua única coisa. Fiquemos de pé nesta hora em nome de Jesus. Os irmãos irão cantar o Senhor um hino. Eu quero abrir uma oportunidade para você que ouviu esta palavra. Nós queremos orar por você, pela sua família. Talvez você esteja exatamente assim, precisando disso, de luz, de salvação, de força. Saia da onde você está agora e venha aqui em nome de Jesus. Venha receber força de Deus. Talvez seja uma decisão importante que você precisa tomar, e você está no meio de trevas, de escuridão, de incertezas,
E Deus precisa iluminar a tua mente e o teu coração agora. Vem aqui na frente, em nome de Jesus.